Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Muito boa noite para todos. Mais uma vez é uma honra muito grande ter a doutora Cibele aqui. É sempre muito bom ouvi-la, discutir os casos, conversar, trocar ideias, e ainda mais sobre um tema tão desafiador, né? A gente tem visto muitas aulas, muitos encontros, muitas discussões recentes, né? No último ano, talvez, aí, sobre PFIC, alergia, essas colestases familiares, né? Então, a gente achou que seria uma oportunidade para rediscutir esse tema, relembrar alguns tópicos e fazer algumas considerações aqui. E nada melhor, ninguém melhor do que a doutora Cibele para discutir esse tema aqui conosco. Esse primeiro artigo, acho que quase todo mundo já conhece a dinâmica aí do Talks, a gente discute um tema, para um pouquinho, a doutora Cibele faz as considerações, a gente discute, abre para discussão, depois a gente vai e discute o segundo artigo. Geralmente esse primeiro é um artigo mais geral, aqui a gente vai falar muito de epidemiologia, então vários dados, números, comparações entre as PFICs, né? Para depois a gente aprofundar um pouco mais, né? Então aqui esse primeiro tópico aqui, a gente vai falar sobre esse primeiro artigo, né, a epidemiologia e as complicações da PFIC, uma revisão sistemática, né, então foi publicado aqui no Orphanet, um periódico que publica muito sobre doenças raras, né, uma revista já bem conceituada, teve bons fatores de impacto aí, e para quem tem casos de doenças raras, ou para quem tem algum manejo de doenças raras, é um periódico bem interessante, né? Então, uma breve introdução aqui, a gente vai aprofundar um pouco mais. O artigo da doutora Ângela está muito bem exemplificado, né? A parte de tratamento também. Então, eu vou passar só para a gente relembrar alguns conceitos sobre PFIC, né? Uma doença é um grupo de doenças, essas colestases familiares têm um grupo de doenças cada vez mais conhecidas, né? Principalmente na era aí da genômica, a gente vem conhecendo mais aí os tipos de PFIC, né? Que antigamente eram numeradas, e a tendência hoje é que a gente separe esses PFICs em grupos pela sua mutação, né? A gente tem mais de uma mutação alterando uma mesma proteína, enfim. Então, talvez no futuro breve a gente vai nomear essas PFICs de uma forma diferente, né? Antigamente a gente conheceu poucas, uma, duas, três, quatro, agora a gente já passou de 12 PFICs na última atualização aí das doenças raras, né? Então, são doenças autossômicas recessivas, que em conjunto não são tão raras assim, né? Assim como todas as doenças raras que a gente discute, mas individualmente, principalmente quando a gente foge de PFIC 1 e 2, a gente está falando de doenças muito pouco prevalentes, né? Todas elas têm a mesma fisiopatologia, que é uma doença colestática, ou seja, uma dificuldade na secreção biliar do hepatócito para o canalículo, e isso através de algum cotransportador, alguma mutação de entroncamento de proteínas, várias fisiopatologias, mas resultando no mesmo problema, que é a colestase, a dificuldade de secreção, né, da bile no canalículo biliar. Isso gera algumas complicações, e aqui a gente divide essas complicações em dois grandes grupos. A complicação de uma doença hepática crônica, né, com hipertensão portal, cirrose, todas as suas complicações envolvidas. E aqui tem uma característica muito peculiar da PFIC, que é o prurido. Fala-se, né, que a prurido, apesar de ser um sintoma muito subjetivo, falam as más línguas que é uma das doenças que mais dão prurido dentro das doenças da medicina, é a PFIC. É o que chama muito atenção e é o que motiva os novos tratamentos, melhorar a PFIC. A gente sabe que grande indicação para transplante hepático nesses pacientes é um prurido intratável, que altera a qualidade de vida. Tem crianças que têm um prejuízo no sono, prejuízo escolar no dia seguinte, ficam muito irritados, várias escoriações de pele. Quem já lidou com PFIC sabe que é assim, agoniante. É agoniante lidar com esses casos, né? Então,
Os tratamentos, né, já foram tratamentos cirúrgicos aqui, ele ainda discute muito o tratamento cirúrgico, derivação interna, derivação externa, exclusão ileal, transplante hepático, e hoje as drogas estão tentando melhorar a qualidade de vida, principalmente tratando o prurido. Ainda não tem, a gente está encaminhando o tratamento medicamentoso, né, a gente tem o Ursacol, que é uma medicação para tentar frear a progressão da doença. A gente sabe que ela tem muito pouca eficácia aqui nos casos de PFIC, mas os novos tratamentos estão focados agora no tratamento do prurido, né? E essa revisão sistemática ela veio para responder essas duas perguntas. A primeira pergunta, qual é a epidemiologia do PFIC? E a segunda pergunta, quais as implicações, quais as complicações aqui humanas, econômicas, pessoais dos pacientes portadores de PFIC? Eu não vou colocar aqui o BRIC, porque o entendimento do BRIC ainda está muito incipiente no sentido de misturar com o PFIC ou não. Mesmo os estudos ainda não fazem essa diferenciação, falam que é um espectro de uma PFIC que ainda não se manifestou clinicamente tão intenso assim. Então, eu vou me ater aqui nas PFICs que a gente já esgota bem esse assunto, né? Então, só como metodologia, né, eles fizeram, um autor só fez uma grande revisão sistemática, eles tiveram muito cuidado aqui com a metodologia, eu trouxe alguns exemplos aqui, e outros autores, geralmente 2 autores, e se tivesse uma discordância, um terceiro autor, diferente do primeiro autor, fazia o levantamento das bases de dados. Então, eles avaliaram duplicatas, avaliaram artigos muito antigos, né, tentaram excluir artigos muito antigos, eles excluíram artigos editoriais, relatos de casos, revisões. Então, eles tiveram esse cuidado metodológico aí muito importante. Eles colocaram adultos e crianças, então vocês vão ver que tem estudos aqui de acompanhamento de 30, 40, 50 anos, né? Porque são casos muito específicos, doenças muito raras, e aqui foi feita a metodologia da revisão sistemática. Para as duas perguntas, eles tiveram esse cuidado também de fazer uma análise crítica, né, metodológica de cada um dos artigos que eles encontraram para responder a primeira e a segunda pergunta. Eu não vou me ater aqui nesses quadros, mas só para exemplificar para vocês as ferramentas que eles utilizaram para fazer essa revisão sistemática, né? Então, como a gente está falando de doenças raras, série de casos muito pequenas, revisões com números muito limitados, séries curtas de pacientes, eles tiveram esse cuidado metodológico para aumentar um pouquinho mais a robustez da revisão sistemática deles. E aqui, só para começar, antes de começar o estudo propriamente dito, eu faço um pano de fundo aqui, que é lembrando para vocês, quem já estudou PFIC, conhece esse estudo, né? Uma revisão do NAPED, que é um grupo de estudos que já derivou vários estudos desse NAPED, aí, que eles começaram já tem uns anos, que eles estudaram a progressão multicêntrico, aí, com mais de 20 centros, da progressão das PFICs ao longo dos anos. Esse trial ainda está em andamento, já derivou vários estudos dentro desse consórcio aí do NAPED, e o entendimento da PFIC veio muito, foi assim, revolucionário para o entendimento, principalmente epidemiológico, da PFIC nos últimos anos, né? E esse estudo, essa revisão sistemática, citam na PED várias vezes, por isso que eu quis trazer ele aqui, só para a gente lembrar, né? Bom, primeira pergunta. Para responder a primeira pergunta, eles começaram com mais de 1000 resumos, depois eles foram selecionados aí os artigos que foram lidos na íntegra, sobraram 23 artigos aqui. Desses 23, 3 revisões sistemáticas, 2 estudos prospectivos e 18 estudos retrospectivos. Vocês vão ver que uma grande crítica aqui do própria revisão sistemática é que são vários estudos retrospectivos, que aí fica difícil da gente avaliar o diagnóstico que foi feito naquela época, fica difícil de avaliar a qualidade de vida, fica difícil de avaliar segmento a longo prazo quando a gente avalia estudo retrospectivo. Vocês sabem muito bem disso, né? Para responder a primeira pergunta, que o tempo entre esses 23 estudos variou de 3 até 33 anos de acompanhamento, mesmo os retrospectivos. As amostras, gente, sempre pequenas, 5, 7, 10, 18 pacientes, né? Aqui a gente tem uma amostra grande no consórcio NAPED, a gente está falando de mais de 20 centros, tem América Central, América do Norte, se não me engano, tem Europa, tem Ásia, Euroásia. Então, são mais de 200 crianças com PFIC nesses últimos anos, né? Aqui, os estudos mostraram também que há uma certa igualdade aí entre o sexo masculino e feminino, também
Trata-se de uma doença rara que não tem predileção, né? Autossômica recessiva, não tem predileção para nenhum dos sexos, e a idade de apresentação também é muito variável, né? Desde recém-nascido até o final da adolescência, né? Isso a gente vê também na outra pergunta, ele vai fazer esse paralelo, né? Os estudos de prevalência são estudos locais, então estudos americanos, Arábia Saudita, então são amostras pequenas e bem locais. Difícil a gente extrapolar essa prevalência para um nível mundial, né? Mas entre os 4 estudos aqui de populacionais, né? Esse primeiro estudo aqui, em 3 anos de acompanhamento, 2% dos pacientes admitidos de um serviço de gastro e hepato tiveram diagnóstico de PFIC, um número relativamente alto para uma doença rara. Esse segundo estudo em 2017, mais de 600 biópsias, 15 pacientes tiveram o diagnóstico de PFIC através da biópsia. A gente sabe que a gente diagnostica de uma forma diferente atualmente, né? Esse de 2018, de janeiro de 96 a dezembro de 2016, 10, 20 anos aí de duração, né? Eles fizeram 17 diagnósticos de PFIC. E um estudo mais recente de 2020 encontrou que entre os 4 principais tipos de PFIC, a consanguinidade foi presente aqui em mais de 50% dos casos. É um dado muito chamativo aqui. Na revisão sistemática de 2019, com 16 centros, quase 12% das colestases crônicas eram PFIC, quase 13% das colestases neonatais eram PFIC. E nessa revisão sistemática, outro estudo com 13 centros, quase 10% das colestases que se manifestaram ou com insuficiência hepática aguda ou com sinais de hipertensão portal em crianças menores de 2 anos eram PFIC também, né? Um número relativamente alto. Em relação à mortalidade, os estudos dividem em pré-transplante e pós-transplante, e aqui chama atenção, não vou ler todos os dados, mas chama atenção a variabilidade da mortalidade. Então, a gente está falando de 0 a 80, 87% de mortalidade, uma variação muito ampla, né? Então, formas de apresentação muito heterogêneas, né? E os estudos concordam, depois aqui tem tudo detalhado, mas os estudos concordam que a mortalidade geralmente depende do tipo de apresentação e da idade de apresentação. Mas os estudos variam, às vezes uma mortalidade é maior na PFIC 2, outros é maior na PFIC 1. Então, aqui, pós-transplante, por exemplo, os casos que eles tiveram de PFIC 3 tiveram uma sobrevida de 100%. Na PFIC 1, por exemplo, eles tiveram uma sobrevida em um ano de 63%, muito menor do que os pacientes com atresia biliar, né? Então, esse dado aqui chama bastante atenção. E pré-transplante, eles viram que PFIC 1, que tiveram uma idade de apresentação precoce, ou seja, menos de um ano de idade, tinha um risco maior de mortalidade, tanto pré quanto pós-transplante, né? Então, são dados que a gente avalia aqui e chama atenção. Na história natural da doença, a idade média do transplante desses pacientes girou aqui em torno de 46 meses e os PFIC 1 tiveram desfechos piores, né? Não sei se porque eles chegavam pior para o transplante ou o encaminhamento era mais tardio, porque o diagnóstico era mais tardio do que PFIC 2, que às vezes tem uma apresentação mais, assim, chamativa, mais florida, mais catastrófica às vezes, né? Esse outro estudo aqui não teve associação entre a idade de início de sintomas com a necessidade do transplante, diferente daquele anterior que a gente viu na revisão sistemática, e pacientes com, nesse estudo de 2020, 50% dos pacientes com PFIC 1 evoluíram para transplante. E, claro que aqui, gente, esse 100% não é valorizado, mas no estudo dele, o único caso que ele teve de PFIC 3 evoluiu para transplante. E 11% dos pacientes com PFIC 2 evoluíram para transplante. O carcinoma hepatocelular, aqui eles colocaram achados incidentais, ou seja, no explante eles viram que tinha já sinais de hepatocarcinoma em 16% dos pacientes, né? E na revisão sistemática de 2019, a PFIC 2, isso a gente vê na prática, tem uma progressão para doença hepática crônica e para hepatocarcinoma muito maior do que os pacientes com PFIC 1 ou PFIC 3. Isso a gente também vê na prática. Também não vou me ater aqui, mas ele cita bastante esse estudo índico, né, que é bem conhecido também, que é o estudo do Maralixibate, mostrando, né, que o Maralixibate é uma das opções terapêuticas agora que a gente tem para pruridos intratáveis.
e que apesar de o desfecho final não obrigatoriamente ser relacionado à sobrevida com o fígado nativo, o maralixibate nos pacientes com PFIC tem uma melhora no prurido, tem uma melhora na redução dos ácidos biliares séricos, e isso impacta, claro, na qualidade de vida, mas alguns estudos têm mostrado que isso também tem um desfecho positivo na sobrevida com fígado nativo. O tempo de sobrevida com fígado nativo está aumentando um pouco, agora que a gente vem conhecendo mais essas medicações. Também só estou citando aqui, porque a gente vai entrar em detalhes no próximo capítulo aqui, né? No próximo artigo. Em relação à cirurgia, gente, isso já evoluiu muito, já mudou muito assim, o entendimento, né, das derivações, exclusão ileal, enfim. Então, aqui, tanto que nesse estudo aqui, esse estudo de 2017, tiveram 2 pacientes que fizeram derivação biliar externa que foram revertidas. Não funcionou para nada, não melhorou o sintoma, eles reverteram, né? Mas alguns estudos ainda mostram que o prurido melhora, tanto em PFIC 1 quanto PFIC 2, apesar de não melhorar tanto os ácidos biliares, não melhorar a sobrevida com fígado nativo, não diminuir o risco de progressão para transplante, mas para alguns pacientes ainda tem uma melhora do prurido, tem muitos serviços que ainda fazem derivação, né? A exclusão ileal parece que está sendo cada vez menos feita, né? Não impede a progressão para doença hepática crônica, a gente vê isso nos estudos, a gente vê isso na prática, né? Mas ainda assim, ó, no NAPED, aos 18 anos, quase 70% das crianças com PFIC 1 tinham sido derivadas em algum momento, ou feito algum tipo de cirurgia, né? E em relação à derivação e sobrevida com fígado nativo, a maioria dos estudos não tem diferença entre pacientes que foram ou que não foram derivados e que tiveram maior ou menor sobrevida com fígado nativo. Parece que a derivação, na verdade, a gente vê isso na fisiopatologia da derivação, ela é para reduzir sintoma, para melhorar aquele prurido que você não está conseguindo controlar. Mas para reduzir a sobrevida com fígado nativo, ou para melhorar a sobrevida com fígado nativo e reduzir o tempo, né, a idade do transplante, ela não parece ser útil, né? E os distúrbios do BCEP, BCEP1, BCEP2, têm uma maior sobrevida com fígado nativo depois da derivação. Um estudo único, isso não parece ser uma verdade absoluta, mas esse estudo acabou mostrando isso. Bom, para responder a segunda pergunta, do comprometimento da doença, também eles chegaram no final aqui com 31 estudos, né, mais de 2.000 inicialmente, 2 revisões sistemáticas, são as mesmas revisões sistemáticas que a gente utilizou antes, 21 retrospectivos e 10 prospectivos. Aqui tem tempos de acompanhamento aqui de pacientes com 60 anos de acompanhamento, né? Mais uma vez, a amostra que mais chamou atenção foi o consórcio NAPED. O sexo masculino também variou bastante, o que é condizente com a literatura, e o mesmo para a idade de apresentação. Os americanos gostam, né, os europeus menos, mas a maioria dos americanos e dos canadenses gostam de fazer estudos com qualidade de vida, né? E por ser um número muito limitado de pacientes que têm essa doença, gente, não dá para fazer um score específico de qualidade de vida para PFIC, né? Eles utilizaram um específico para doenças crônicas, colestáticas, mas para PFIC ainda não existe nenhuma validação. E uma coisa que chamou atenção, que eu acho que vale a pena a gente discutir, pacientes transplantados tinham um desempenho escolar pior do que os pacientes que tiveram PFIC e foram derivados, que, claro, tiveram que foram piores do que os pacientes saudáveis, claro. E aqui eles interrogam, os próprios autores interrogam se não são os inibidores da calcineurina que podem ter como efeito colateral uma diminuição na cognição. Isso é muito discutido, né? Os próprios autores citam isso, mas talvez seja uma justificativa por que o desempenho escolar de um transplantado é pior do que um paciente que tem uma PFIC que foi apenas derivado, né? E aqueles pacientes que foram derivados e que usam estoma, ainda tem um número muito grande de pacientes que se incomodam muito com o estoma, ou com cuidado, ou com estigma, ou com a qualidade de vida. Então, ainda é muito estigmatizante usar esse estoma, né, nos pacientes que foram derivados. Esse outro estudo aqui mostrou que pacientes que foram derivados tinham uma qualidade melhor do sono, melhoraram os transtornos de humor, melhoraram o prurido. Isso a gente sabe na prática também, e é o motivo que as cirurgias ainda fazem algum tipo de sentido, né? Em relação às cirurgias no geral, gente, desde 2010 se discute novas possibilidades, começou com as derivações,
as derivações internas, depois as derivações externas, e depois veio a exclusão ileal. Então, a gente ainda não está muito bem definido, parece que a exclusão ileal não está rolando mais, ainda tem muitos serviços que fazem derivações, mas a tendência agora, com essas novas medicações, é cada vez mais operar menos e usar mais medicações, né? A gente tem visto isso com o passar do tempo, né? Esse estudo aqui, talvez, fora das revisões sistemáticas, seja o maior estudo, fora do consórcio NAPED, né? São 145 pacientes com PFICs tipo 1 e 2 que foram submetidos a algum tipo de cirurgia, ou transplante, ou derivação, né? Então, as taxas de cirurgia em PFIC 2 são maiores do que PFIC 1. A gente sabe que PFIC 2 é uma doença mais multissistêmica, o prurido às vezes incomoda mais, então esses pacientes geralmente são mais operados. Nesse outro estudo aqui, são 9 pacientes operados, 4 foram feitos exclusão ileal direto e 5 foram feitos exclusão ileal só depois de ter feito uma derivação externa. E nenhum deles funcionou. Eles levantam a suspeita de que mesmo que você faz uma exclusão ileal, o restante do intestino delgado se adapta para fazer a circulação enterohepática. Então, a curto prazo, ela até pode reduzir os sintomas, mas a longo prazo ela acaba sendo inefetiva, né? Então, eles não orientam mais fazer isso. E aqui o cuidado maior que a gente tem que ter é o seguinte, eles falam que operar pacientes, fazer uma derivação em pacientes que já são cirróticos, 100% de chance de evoluir mal para transplante. E 100% de você ainda acelera a progressão para transplante, né? Então, isso é um dado muito relevante. E, por fim, sobrevida com fígado nativo, uma tabela de comparação. Então, a sobrevida foi maior nas PFIC 2 com derivação, mas a taxa de transplante também foi maior em PFIC 2, né? Então, aqui, com 10 anos de idade, 54% das PFIC 2 já tinham sido transplantadas, contra 49% da PFIC 1. Então, por mais que esses pacientes tenham uma sobrevida maior com fígado nativo após a derivação, por ser uma doença um pouco mais grave, ela também evolui mais para transplante, né? E o que a gente sabe é que a taxa de carcinoma hepatocelular é muito maior na PFIC 2 do que na PFIC 1. Bom, é isso que esse artigo de revisão tinha para trazer. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.